Batista de Nova Iguaçu. Olá, queridos internautas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o diácono Giovanni Lazzaroni e estamos iniciando mais um culto online da União de Homens. Este trabalho tem o propósito de anunciar o Evangelho da graça de Deus e salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos diante de Ti para louvarmos o Teu nome, ó Deus, bendizer as Tuas maravilhas nas nossas vidas. Pai amado, que a Tua palavra possa ser explanada, Deus, por meio de meditações, por meio de melodias, Senhor Deus, e acima de tudo pela Sua palavra propriamente pregada. Abençoe, Senhor Deus, cada parte aqui, Senhor Deus, que o Senhor possa aceitar este culto com um cheiro suave no Teu trono de graça. Essa oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Provérbios 1, de 1 a 7, diz o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Outro dia alguém me enviou uma lista de coisas intituladas As Vantagens de Ficar Velho. Preste atenção nessas vantagens de ser mais velho. Num sequestro, existe maior chance de você ser liberto primeiro. As pessoas ligam às 9 da noite e perguntam, já se desculpando, já estava dormindo? Todo seu investimento em plano de saúde finalmente começa a valer a pena. Não existe nada a se aprender do jeito difícil. Você pode seguir a música do elevador, já que sabe todas as letras. Seu suprimento de células cerebrais finalmente chegou à quantidade mais fácil de se administrar. Seus segredos estão bem guardados com seus amigos, já que eles não conseguem se lembrar deles também. Uma coisa é ficar velho. A outra coisa, bem diferente, é se tornar sábio. Mas o que é sabedoria, biblicamente falando? A ideia de sabedoria vem da palavra hebraica, é habilidade. Esse termo é usado no Antigo Testamento em referência à habilidade de um tecelão, artífice ou ourives, marinheiros e até mesmo as carpideiras de enterros. A carpideira é aquela profissional cuja função era chorar, considerava chorar por um defunto alheio. Era feito um acordo monetário entre a carpideira e os familiares do defunto. Então a carpideira ela chorava seus prantos sem nenhum sentimento ou grau de parentesco ou amizade. O livro de Provérbios ele emprega a sabedoria com a ideia de habilidade de levar a vida de maneira que honre a Deus, que a pessoa sábia tenha a habilidade de adaptar a sua vida aos padrões divinos. A sabedoria bíblica se distingue, portanto, da humana, pois ela está fundamentada no temor do Senhor. Verso 7. Diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a instrução. Como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio, a reverência a Ele é o elemento central, controlador para aplicarmos essas observações sobre o funcionamento da vida. E você, tem buscado sabedoria como a Bíblia orienta? Quão preciosas são as horas da presença de Jesus.
João 1, de 6 a 8, diz o seguinte: Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Todo estudante jovem já aprendeu sobre a famosa contribuição de Isaac Newton. Se você se recorda, ele estava sentado numa tarde, debaixo de uma macieira, quando uma maçã caiu e o atingiu na cabeça. Daí, Isaac Newton descobriu as leis da gravidade. Contudo, poucas pessoas sabem que, se não fosse por Edmund Halley, o mundo jamais teria ouvido falar de Newton. Halley desafiou Newton a ponderar cuidadosamente acerca de suas noções iniciais, corrigiu alguns erros matemáticos de Newton, persuadiu Newton em sua hesitação de escrever sua grande obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, editou e supervisionou a publicação dessa obra e financiou a primeira edição, apesar de Newton ter mais dinheiro do que ele. Os historiadores chamam isso de o exemplo mais altruísta dos anais científicos. Newton começou imediatamente a colher os frutos da proeminência, enquanto Halley recebeu pouco crédito. A razão que sabemos que Halley é quem é do cometa, por causa do cometa que recebeu o seu nome, o qual aparece por poucos instantes a cada 76 anos e depois some no vasto universo. Uma referência biográfica de Halley diz que ele não se importava com quem recebia o crédito. Sua missão na vida era simplesmente avançar a causa científica. Se um repórter de um jornal local chegasse até você e perguntasse: qual é a sua missão na vida? O que você responderia? Existe um problema crescente na igreja atual que evidencia grande disparidade em relação à igreja primitiva. Os primeiros cristãos eram confusos a respeito de alguns assuntos, mas uma questão era bem clara: o motivo por que Deus os havia deixado no planeta Terra. Mas por que João Batista era tão importante? 2 motivos. O primeiro é porque ele foi enviado a conclamar o mundo ao arrependimento, e o segundo é que ele foi o preparador do caminho para o Messias. Durante o Antigo Testamento, Deus ele enviou, muitas vezes, preparou pessoas para algum ato poderoso seu, enviando um profeta que os convocasse seu povo ao arrependimento. João foi o último desses profetas. Assim como o emissário vai adiante ao rei ou do presidente para desobstruir as estradas, providenciar a hospedagem e preparar as refeições, João convidou as pessoas a se prepararem para a chegada de Jesus Cristo.
Gostaria de saudar os nossos queridos irmãos, queridos internautas que interagem conosco no chat e dizer que para que esse trabalho possa se tornar relevante pelo YouTube e se transforme numa ferramenta evangelística, é necessário que você dê o seu like para que esse trabalho possa alcançar mais pessoas, para que esse trabalho se torne relevante. Apresentar o nosso querido mensageiro desta noite, o nosso diácono Wellington Cortes, e ele vai falar sobre o tema A Igreja e a Sua Origem. Mas antes de passar a palavra para ele, vamos orar? Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra será pregada, Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu servo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que as pessoas que estejam conectadas, ó Deus, estejam ouvindo pela internet, vendo essa programação, que possam conciliar, Senhor Deus, com Jesus, possam marcar um encontro com o Teu Filho amado, possam tomar uma decisão ao lado de Cristo. Obrigado, Pai, por estar falando contigo. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Essa oração que te fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, visitantes, amados irmãos. Eu me chamo Wellington Luiz Cortes da Silva, eu sou diácono da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. O nosso pastor presidente é o pastor Edgar Barreto Antunes. E nesta noite, no culto dos homens online da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, nós vamos estar vendo sobre o livro A Teologia da Igreja e sua contextualização 2000 anos depois. Mas antes disso, eu queria agradecer o convite do nosso amado irmão Giovanni e na pessoa do irmão Lauro, presidente dos homens da nossa igreja, nosso muito obrigado. No estúdio de hoje, nós vamos estar apoiando, como eu falei, nesse livro, A Teologia da Igreja, sua contextualização 2000 anos depois. O autor é o pastor Ebenezer Soares Ferreira. Eu vou fazer um breve histórico sobre o pastor Ebenezer Soares. O pastor Ebenezer Soares Ferreira é professor, viveu de 1926 a 2021, faleceu agora em julho deste ano, com 96 anos de idade. Ele é pai do pastor João Marcos, que é diretor executivo da Junta de Missões Mundiais. Era uma expressiva liderança da Igreja Batista, mas também muito influente no meio acadêmico e universitário. Ele fundou os colégios em Campos e integrou as academias Campistas e Pedralva de Letras. Publicou dezenas de livros, falava vários idiomas e era considerado um grande intelectual. Deixou um legado muito importante para todos nós, um exemplo a ser seguido desse irmão Ebenezer Soares Ferreira. Mas antes da gente estar dando início ao nosso estudo do capítulo 1,
a igreja e sua origem, eu vou pedir aos irmãos para que abaixem suas frontes, para que a gente possa estar falando com o nosso Deus mais uma vez nesta noite. Amado Deus está no céu, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra para ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos colocar no nosso coração. E que esta noite eu seja apenas um instrumento vivo, Senhor, nas Suas mãos, para que a Tua palavra, Senhor, encontre nos corações sedentos ao ouvir a Tua palavra, que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Senhor. Nesta oportunidade também te peço, Senhor, pelo nosso pastor Edgar Barreto Antunes, pela irmã Márcia, por toda a liderança da nossa igreja, Pai. Que o Senhor continue, Pai, conosco, nesta noite, falando aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, e em nome de Jesus, amém. Como eu falei, irmãos, nós vamos estar estudando nessa noite o capítulo 1 do livro A Teologia da Igreja, e ele fala sobre a igreja e a sua origem. Nós vamos, para começar, estar lendo um texto base em Mateus, versos 16, versículos 16 ao 18. Mas antes disso, a gente vai estar também incluindo o verso 13, que a minha epístola diz a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, repetindo o verso 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, aqui nós vemos Jesus dizer aos seus discípulos que ele fundaria a igreja, a sua igreja. Somente o Evangelho de Marcos registra essa declaração, esse verso, que ele fundaria a igreja. E isso foi feito logo após a confissão de Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Nós vimos isso no verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, logo após essa confissão de Pedro, Jesus diz que sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, nós vimos aqui, logo no início, interessante a gente estar observando, é que Jesus declararia que ia fundar a sua igreja nesta ocasião. E nesse período, ele já tinha escolhido os seus apóstolos. Então, por isso, crê alguns de que Jesus não tenha fundado a igreja, ele mesmo, pessoalmente. Como aqui falou, que ele estaria edificando, por meio daquela pedra, estaria edificando a sua igreja, naquele momento, em um momento em que os apóstolos já tinham sido escolhidos. Mas esse versículo também nos deixa alguns ensinamentos muito importantes. Primeiro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, a igreja é de Cristo. Então, Cristo é o cabeça, ele é o fundador da igreja, ele é o criador. E na partezinha, no finalzinho, diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, uma igreja que tem Cristo, edificada por Cristo, seguindo fielmente os propósitos do cristianismo, onde Cristo é o cabeça, o inferno, o nosso inimigo, não prevalecerá contra ela. Basta tão somente que eu e você, porque a igreja somos nós, corpos que fazemos parte do corpo de Cristo. E o inimigo não prevalecerá contra as nossas vidas. Se você ainda não conhece a Cristo, tem um texto bíblico, um verso, em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu creio em Jesus como Senhor e Salvador, o inimigo não prevalece sobre a minha vida. Se uma igreja, como eu falei, é edificada, os seus fundamentos é para cumprir a orientação da palavra de Deus, cumprir as ordenâncias estipuladas por Deus, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, não vai prevalecer sobre a minha vida, não vai prevalecer sobre a vida do meu irmão. Agora, se você ainda não tem essa certeza, então, irmão, tomem logo essa decisão, porque Jesus Cristo já habitou entre nós e deixou esse legado, e basta que tão somente Ele já fez a remissão dos nossos pecados, para que a gente tenha um encontro com Deus e a gente seja salvo, não por mérito pessoal meu, seu, mas o mérito é todo do sacrifício de Jesus lá na cruz. Então ele deixa que nós devemos crer no seu Filho como único e suficiente Salvador. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então nós vimos aqui uma primeira teoria em que Cristo declara que fundaria a igreja e ele já tinha escolhido os seus apóstolos. Por isso creem alguns que Jesus não tenha fundado a igreja pessoalmente. Mas isso é apenas uma teoria. Existem mais teorias de quando teria surgido a igreja. A primeira teoria, de 3 que eu vou estar lendo agora, das outras, a igreja surgiu quando Jesus convocou os primeiros apóstolos. Eles têm o seu fundamento em Mateus 18:20, que diz: por onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, isso é um fundamento. Aonde existir 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus Cristo, ali o nosso Senhor estaria naquele local. Ainda nos dias de hoje, você vê muitas igrejas sendo formadas por uma pequena congregação de 2 ou 3, 4 pessoas e até formar um corpo bem constituído de igreja, com as suas ordenanças, com toda a sua liderança. Nós temos um exemplo da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1884 e naquela época ela foi formada, criada com apenas 4 irmãos. Então a gente vê aqui o fundamento dessa teoria que Jesus criou a igreja a partir dos seus primeiros discípulos, na escolha dos seus primeiros discípulos que começaram a caminhar, a receber os ensinamentos de Jesus. Tem uma outra teoria que a igreja teria surgido com a formação, com a escolha de todos os apóstolos. E a fundamentação deles, que ali já existia um corpo, que é Cristo, a cabeça, e os 12 apóstolos representando um corpo. Inclusive em Mateus 26, dos versos 26 a 29, momentos antes da prisão de Jesus, morte e crucificação de Cristo, nós vimos a celebração da ceia.
da ceia do Senhor. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele celebrou com seus discípulos, deixando essa ordenância da igreja, uma das ordenanças da igreja batista, que é batismo e ceia. Nessa ocasião aqui, nós estamos falando da ceia. Então, Mateus 26, versos 26 a 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado sobre muitos, para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinde, até aquele dia em que beba do novo conosco no reino de meu Pai. Então nós vimos aqui no verso 26, tomou Jesus o pão, abençoou, o partiu e deu aos discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então nós vimos aqui, nesse segundo fundamento, em que já existia um corpo como igreja e também eles chegaram a celebrar a ceia, como eu li há pouco em Mateus 26, de 26 a 29. Então, nessa segunda teoria, nós vimos que Jesus teria formado a igreja a partir da escolha dos 12 apóstolos, e a fundamentação é que seria, já que teria já um corpo, inclusive eles celebraram a ceia. E numa próxima teoria, a teoria do teólogo Strong, a igreja só foi organizada mesmo após o evento de Pentecostes, em Atos 2. Ele diz: a igreja já era um germe antes de Pentecostes. Então, antes do evento de Pentecostes, o que existia era apenas um embrião da igreja, o início de uma formação. Nós podemos até ver a fundamentação lá em Atos, no capítulo 2, versos 42 e 47, que fala ali da igreja primitiva, que a fundamentação que já existia ali, o embrião da igreja, antes do evento de Pentecostes, em Atos 2, como eu falei, porque no versículo 47 ele diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, aqui, como ele diz aqui no verso, acrescentava ao que, se não fosse uma igreja já, pelo menos de uma forma embrionária, no início. E no versos, como eu falei, 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é um exemplo da igreja primitiva. Então, aqueles irmãos, depois do advento de Pentecostes, já no iniciozinho da igreja primitiva, eles foram acrescentados como eu falei, ao quê? A igreja que já existia. Então, entre os apóstolos, unidos pela fé, pela instrução de Cristo, empenhado nos trabalhos comuns da igreja primitiva, então já existia, como eu falei, o começo, o início da organização da igreja. Em João 3:29, convém que ele cresça e eu diminua. Então, esse corpo celebravam, como eu li em Mateus, pela primeira vez a ceia, como vimos anteriormente, e isso, para todos os efeitos, já constitui como igreja. Embora não estivesse ainda completamente equipada para a sua obra, que veio pelo derramamento do Espírito Santo de Deus, e logo após pela eleição dos diáconos, que a gente vê em Atos 6,
e dos pastores, que são os oficiais da igreja. E, como eu falei, logo após o evento de Pentecostes. Então, nessa terceira teoria, é que a igreja já existia de uma forma ainda como germe, embrionária no início, mas ela foi completamente equipada após o advento do derramamento do Espírito Santo, eleição dos diáconos e mais para frente um pouquinho dos pastores. Então, mais para frente a gente vai estar vendo também sobre a igreja primitiva. Grandes exemplos nós podemos tirar daquela igreja, daquela época, para a igreja dos dias de hoje. Nós vimos aqui também, nós vamos estar estudando sobre o teólogo Fischer. Ele destaca 3 períodos, que a gente pode dizer 3 fases que a igreja passou. Ele destaca o período pré-natal, da infância e da maturidade. O período pré-natal, ele classifica, aqui se verifica a presença corporal de Jesus, a presença física de Jesus, instruindo os seus discípulos, fazendo milagres, curas, pregando o povo sobre o reino de Deus. Então, é o período pré-natal da igreja. O período da infância é o período em que a igreja recebe a tutela de Cristo, porém está se preparando para uma nova vida. Isso é o que a gente pode entender como Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, para que sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Então, essa tutela de Cristo, na verdade, veio com o derramamento do Espírito Santo de Deus sobre eles, capacitando a igreja, cada um agora com a sua função, com o dom que foi dado como Deus quis, como lhe aprove, cada um recebendo um dom de Deus, como eu falei aqui, que é o período da infância. E tem o período da maturidade. Nesse período, a igreja já se desenvolveu, ou seja, já tem o corpo de doutrinas, já tem os seus oficiais e está em condições de autodirigir-se, de ser independente, de ser autônoma, cumprindo as ordenâncias, que é batismo e ceia, cumprindo missões, que é a grande comissão. A gente está levando o ID. Então, nós vimos aqui 3 fases que Fischer destaca, 3 períodos da igreja que a igreja passou. O período pré-natal, que é a presença do corpo de Cristo. O da infância, que recebe a tutela, que recebe o Espírito Santo de Deus. E o período da maturidade, onde a igreja já se desenvolveu. Ela, por si só, ela é independente e autônoma. E aí ela consegue cumprir a sua função, cumprir as suas ordenanças de batizar, de realizar a ceia e também de fazer missões. Quem tem uma boa explicação, segundo o nosso autor, o pastor Ebenezer, Molins. O teólogo Molins tem uma boa explicação. Ele diz assim: a igreja do Novo Testamento surgiu em resultado de um processo vital. Foi formada por Jesus, mas não mediante mandamentos, mediante lei, a exemplo do que aconteceu no tabernáculo no Velho Testamento. Os primeiros cristãos foram guiados pelo Espírito Santo. E a igreja foi constituída pelos elementos formais e vitais. Aí ele classifica os elementos formais, que são batismo, ceia e a organização visível. Já os elementos vitais da igreja, ele classifica como vida regenerada, o culto e os esforços sociais.
elementos foram empregados um a um à medida que a igreja ia avançando. É uma espécie de integração vital da igreja entre elementos formais e elementos vitais. O que temos no Novo Testamento é um processo espiritual construtivo, como eu falei, à medida em que a igreja avançava. Vida redimida, regenerada, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente pode tirar de lição é que neste processo espiritual, à medida em que a igreja avançava, espécie de integração virtual, nós temos um processo construtivo. Vida redimida, regenerada, sob direção do Espírito Santo de Deus. São salvos de um modo prático, impulsionado pela obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus. E os resultados foram igrejas e ordenanças. Era o reino de Deus atuando sobre o impulso duplo do amor, que redime, que perdoa, e da própria conservação. Nós, como igreja, o nosso desafio é estes ideais fora da igreja, lares e trabalhos, entre outros. Nós temos um desafio que traz em Mateus, da gente ser sal e ser luz. Sal no sentido da gente estar conservando, preservando a palavra de Deus. E ser luz, levando as pessoas a conhecerem a mensagem de salvação de Cristo. No outro tópico desse capítulo 1, diz que é a igreja de Israel, o carral de Israel. Quando o povo de Deus, o povo de Israel, era convocado para ouvir a palavra de Deus, eles se reuniam ao pé do monte. Isso naquela época. Congregavam ao pé do monte. E em outra parte, era chamado carral de Israel, ou carral de Yahvé. E nós temos passagem em Deuteronômio 23, de 1 a 3, Neemias 13, verso 1, e Lamentações de 1 a 10. A expressão eclésia, ou seja, igreja, assembleia, congregação, ou seja, igreja de Israel. Jesus disse em Mateus 9, verso 17, não se põe o vinho em odres velhos. Se Cristo fundasse a igreja nos moldes da antiga tradição judaica, estaria colocando vinho novo em odres velhos. Como ele diz, não se põe vinho em odres velhos. Assim, Cristo fundou a igreja em odres novos, para o novo vinho, porque seria o carral especial. Em 1 Pedro 2:9, nós temos esse carral especial. Vamos a 1 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como nós vimos, vós, porém, sois raça eleita, em algumas versões diz nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E isso a gente encontra em 1 Pedro, verso 2, capítulo 2, verso 9. Então, nós vivemos, irmãos, no período da nova aliança, nova relação entre Deus e nós, mediante Jesus Cristo, Senhor e Salvador, tantos judeus quanto gentios. Então, nós
estamos cultuando a Deus num novo período, como ele diz aqui, vinho novo em odres novos. Então, nós estamos no período do que ele chamou de carral especial, o período da nova aliança. No outro tópico, ele diz a igreja e sua separação do templo de Jerusalém. Da parte de Jesus, não houve qualquer prescrição, irmãos, quanto à igreja continuar ou não cultuando, se reunindo em templos. Naquela época, os crentes iam ao templo de Jerusalém. E em outras partes do mundo, nas sinagogas. Mas, porém, aconteceu um evento que foi muito importante para o avanço da obra de Deus, que foi a dispersão dos crentes, devido às perseguições que os nossos irmãos viveram naquela época. Então eles passaram a frequentar as sinagogas, como eu falei, quando era fora de Jerusalém, e com o passar do tempo, eles começaram a se reunir em lares. Casas começaram a ser abertas para os cristãos ali se congregarem fora de Jerusalém. E até nos dias de hoje nós temos isso acontecendo. Em alguns países que têm restrição ao cristianismo, muitos irmãos nossos se reúnem em lares. Muitas vezes rasgam ali a parte da Bíblia que eles vão estar se utilizando como base para o estudo daquela noite. E até mesmo em países que são abertos ao cristianismo, nós abrimos nossas casas e com o tempo pode se formar ali uma congregação e de uma congregação a uma igreja. Então nós temos exemplos na Bíblia que dizem algumas reuniões nas casas. Em Romanos 16:5, na casa de Áquila e Príscila, na casa de Gaio, em Romanos 16:23, e na casa de Filemão, que é Filemão 2. E a construção dos templos só se verificou no 3º século. Mas mais à frente a gente vai estar falando mais sobre a questão dos templos. Um outro tópico que o autor trouxe também para a gente estar estudando é a igreja e o reino. Não se pode confundir igreja com reino. Igreja, ele mesmo, assim, deixou um conceito, é uma congregação de pessoas regeneradas, pessoas batizadas, associada uma às outras, se reúnem voluntariamente sob as leis de Cristo, sob um pacto de fé e comunhão, com o objetivo de propagar o reino de Deus em suas vidas e nas dos outros, observando as ordenanças de Cristo, que é batismo e ceia, exercendo os dons que lhes foram concedidos e praticando a comunhão, que é a expressão do amor, razão de ser a existência do corpo de Cristo. Então, como eu falei aqui, Adrias, ele comenta algumas características de reino e igreja. Igreja é um organismo local e reino subjetivo, anterior à igreja. E ele faz algumas distinções. Reino, invisível. Igreja, visível. Reino, não pertence a esse mundo. Igreja, pertence a este mundo no que tange às suas relações. Reino, começou antes do ministério de Jesus. Igreja, começou com Jesus. Não tem caráter orgânico o reino. Igreja é um organismo local. E no quinto, inclui todos os filhos de Deus. E igreja se confina aos crentes de Cristo. Então, Adrias, ele faz essa distinção de reino e igreja. Nós temos também, nesse tópico, igrejas e seus nomes da igreja antiga. As igrejas receberam nomes de acordo com os lugares em que elas estavam localizadas. Exemplo, Antioquia, igreja primeiro de Jerusalém, Antioquia, de Éfeso, de Esmirna, Laodicense e Tessalonicense. Então as igrejas receberam nomes de acordo com que elas eram locais que elas estavam localizadas.
E um outro tópico diz igrejas e não a igreja. O romanismo enraizou uma concepção errada à igreja, como se existisse apenas uma igreja. Ensina que há a Igreja Apostólica Romana. À luz do Novo Testamento, nós encontramos vários textos que tal pretensão, ao nosso ver, não acha guarida. Pois podemos verificar as igrejas de Cristo em Romanos 16, as igrejas de Deus, 1 Coríntios 11, 16, as igrejas dos santos, 1 Coríntios 14, verso 33, as igrejas da Galácia, Gálatas 1, 2, da Judéia, Gálatas 1, 22, da Ásia, 1 Coríntios, capítulo 16 e 19. E em Gálatas 1, versos 21 e 22, Paulo escreve aos Gálatas: depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vistas das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O próprio autor de Apocalipse, João, teria escrito as famosas cartas às 7 igrejas que estão na Ásia. Então a gente pode ver a fundamentação que não existe apenas a igreja, e sim igrejas. Duas igrejas foram muito importantes no período apostólico, que é a igreja de Jerusalém, que foi o berço de muitos eventos importantes, dentre eles o nascimento da igreja de Cristo, e ela no iniciozinho com 12, foram os 12 apóstolos, já um pouco depois já era 120 irmãos, em Atos 1:15, 50 dias depois a ressurreição de Jesus, eles já estavam com 3.000 novos convertidos, Atos 2, verso 41, e não muito tempo depois já eram 5.000, Atos 4, verso 4. Já com a prisão do apóstolo Pedro, o número dos crentes dessa igreja chegou a dezenas de milhares, em Atos 21 a 20. O crescimento da igreja de Jerusalém foi tão grande que um comentarista declarou que o número dos crentes daquela igreja chegou a 50.000 irmãos. O pastor era Tiago, o irmão de Jesus, e dela surgiu as igrejas de Samaria, Galácia e Damasco. A igreja também foi um grande palco de importantes reuniões, inclusive a reunião do primeiro concílio eclesiástico. E uma outra igreja muito importante é de Antioquia. Essa igreja surgiu como fruto do trabalho dos cristãos hebreus. Eles tinham sido desprezados em virtude da perseguição que sofreu Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Em Lucas 11, verso 19 e 21, eu vou estar cortando por causa da hora, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Cilícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre ele alguns homens cíprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E na mão do Senhor era com eles, e grande o número creu e se converteu no Senhor. Então, assim como Jerusalém foi um importante berço do trabalho cristão entre os judeus, Antioquia foi importante no trabalho entre os gentios. Foi nesta cidade que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. E foi dessa igreja que surgiu o grande movimento missionário entre os gentios. Isso está lá em Atos 13, de 1 a 52. Inclusive, a primeira viagem missionária em que Barnabé e Saulo fizeram presente. Então, foi muito importante essas duas igrejas no início, tanto a igreja de Jerusalém quanto a igreja de Antioquia. Concluindo, irmãos,
devido à hora que está um pouco avançada, o Senhor foi muito claro em sua palavra sobre como desejava que a sua igreja seja organizada e administrada. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja e sua autoridade é suprema. Nós podemos ver isso em Efésios 1, 21 e 22. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. E em segundo lugar, a igreja local deve ser independente e autônoma, livre de qualquer autoridade ou controle externo. Paulo escreve a Tito, versos 1 e 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Em terceiro, a igreja deve ser liderada pelos oficiais, pelos pastores e diáconos e demais lideranças, cada qual exercendo a sua vocação, o seu chamado e responsabilidade, trabalhando em perfeita harmonia, em humildade, um cooperando com o trabalho do outro, e que Cristo cresça e que cada um de nós diminua. Nós vamos estar encerrando esse estudo do culto online dos homens da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, com uma oração, e logo após eu passo a palavra ao irmão Giovanni. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi lida, explanada, que falou tanto, Senhor, aos nossos corações, e acredito também, Pai, que tenha falado ao coração das pessoas que estavam com os corações abertos, sedentos a ouvir a tua palavra. Esteja, Pai, com as demais partes desse culto, com a liderança dos homens da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, que o Senhor continue capacitando a cada um, Senhor, para exercer a sua função, como aqui foi falado, com humildade, Senhor, um cooperando com o outro. Um não é melhor do que o outro. Te peço também, Senhor, pelo nosso pastor Edgar Barreto Antunes, pela irmã Márcia, por toda a liderança da tua igreja. E isso, Senhor, que nós te suplicamos, mais uma vez nessa noite, para que o teu Espírito Santo nos capacite a cada dia a viver segundo a sua vontade. Muito obrigado por tudo. E em nome de Jesus. Amém. Passa então a palavra ao nosso dirigente para estar dando os últimos toques do nosso culto online. Bem, queridos, estamos chegando ao final do nosso trabalho. Que Deus possa nos abençoar, né, grandemente. Nós comunicamos que amanhã, às 9 horas, teremos a nossa EBD online e presencial, e também às 10 horas o culto presencial, que também será transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E nós estaremos juntos até lá. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma noite abençoada.